Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Bianca Cetim, diretora de operações na Cetim Incorporadora. Bianca, seja muito bem-vinda ao Vem Pra Mesa. Obrigada, Sérgio. É um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Vamos falar muito sobre o mercado imobiliário com a Bianca. E antes disso, você que está nos assistindo no YouTube, deixe o seu comentário, siga o nosso canal, compartilhe esse vídeo com mais gente. Você que está no Spotify, siga nosso canal toda segunda-feira, um episódio novo para você. E deixar um abraço também para o nosso patrocinador, pessoal da Plano e Plano, lá para o Everton Costa, toda a família Plano. E deixar um recado para você, corretor de imóveis, venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano. São profissionais experientes e reconhecidos no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver sua performance, os melhores programas e campanhas de incentivo, cashback, faixa preta. Venha prosperar na Plano e Plano. Serão mais de 10 mil unidades lançadas em 23. Faça parte da família Plano e Plano. Um abraço lá para todo mundo da Plano e Plano. E Bianca, conta um pouquinho sobre a sua entrada no mercado imobiliário. Você é arquiteta de formação, trabalhou em outros segmentos. E como é que entrou no mercado imobiliário? Qual que é a sua trajetória? Bom, a Cetim tem 44 anos, né? Fundada pelo Antônio, meu pai, e a gente brinca, sou filha por um acaso. É uma brincadeira até interna lá. Eu acho que eu comecei desde pequena, Sérgio, porque eu visito obra com ele desde muito pequena. Então, acho que com essa rotina acabou. A gente brinca que o mercado imobiliário a gente se apaixona e não sai mais. Então, desde pequeno eu gosto muito de visitar a obra. E comecei a estagiar antes mesmo de entrar na faculdade de arquitetura. Fui estagiar numa obra da 23 de Maio. Foi um dos primeiros hotéis que a Cetim fez, que hoje é conhecido como Pullman 23 de Maio. Entrei na faculdade, estagiei num escritório especializado em hotelaria. E aí, durante 2 anos, mais ou menos, eu fiquei nesse escritório. E quando meu pai resolveu engatar mesmo, construindo hotéis, sempre em parceria com a Cor, ele me convidou para ir para a Cetim. E aí eu toquei todos os projetos de hotelaria. Mas eu já, voltando um pouquinho na minha história, eu comecei a trabalhar muito nova, de fato, aos 14 anos. Então, na Cetim, fui desde office boy, auxiliar de escritório. Aos 16 anos eu fui emancipada. Já fui para a obra antes mesmo de entrar na faculdade, estagiei no escritório externo e voltei para a Cetim. E aí lá foi onde eu fiz minha carreira. Toquei os produtos de hotelaria, depois eu fui gerente de relacionamento ao cliente e assistência técnica, nós temos ainda alguns hotéis em patrimônio, sempre cuidei muito da operação, do dia a dia desses hotéis, eram hotéis muito grandes, então a minha paixão sempre foi Hotelaria. projeto de hotel, então eu entreguei mais de 6 mil quartos hoteleiros. E aí, em 2005, nós tivemos um evento na nossa família que foi o falecimento do meu tio, que era sócio do meu pai. E aí, como a gente não tinha essa estrutura societária, a governança familiar estruturada, veio um bloqueio, né? A gente sabe o que é espólio, então isso bloqueia muito o crescimento da empresa. E aí, no final de 2007, fizemos uma fusão com a Klabin Segal. Acho que o mercado todo acompanhou esse movimento. E foi um momento onde meu pai foi para a Klabin, nós vendemos a construtora Cetim na época e eu resolvi sair. Isso em 2007. 2007, final de 2007, começo de 2008. Antes da quebra do Lehman Brothers. Exatamente. E eu saí, resolvi abrir Então foi meu no próprio momento certo. escritório. Acho que sim, acho que tudo que a gente decide com o coração, mesmo que não seja a melhor opção, mas é o que você tem no momento, vem pra gente aprender, né, Sérgio? Então, nesse momento eu saí, abri um escritório com uma sócia, ela trabalhava na Cetim, inclusive, e fui tocar nossos projetos. Eu sempre toquei muito mais obra do que projeto, eu nunca fui de papel, de desenhar, de projetar, sempre gostei muito do campo. E ali a gente
ficou 2 anos juntas, né? Pegamos a crise, né, de 2008. E foi nessa crise que meu pai, a Klabin Segal foi vendida, né, todo mundo também, né, PDG. para PDG, né, para o espanhol, e depois virou o que hoje é a PDG, né, tem um pouquinho nosso lá também, de equipe, e meu pai voltou em 2010 com a Cetim, lançou na Francisco Matarazzo, o Casa das Caldeiras, que foi um sucesso, Sim, sim. junto com a Elbor. Nós vendemos em uma noite lá todo, né? A gente não vive mais essa época, né, de ver Não. cliente esperando para Fila. comprar. Eu espero que um dia a gente possa viver isso novamente, que é muito bom. E em 2000, no início de 2010, eu resolvi desmanchar minha sociedade com ela. Eu tinha 2 filhos. Quando eu saí, inclusive, da Cetim, eu descobri que eu estava grávida do meu segundo. E em 2010, quando a gente resolveu desfazer a sociedade, eu resolvi ficar com eles, porque eu nunca tive licença maternidade. Eu fui mãe muito jovem do meu primeiro filho, aos meus 24 para 25 anos. Tive 2 meses de licença maternidade. E do meu segundo filho, idem, porque eu estava com o meu próprio escritório. E aí eu resolvi ficar em casa, tocava 1 ou 2 projetos junto com um engenheiro, que eu acabei conhecendo no meu caminho, mas eu resolvi ficar me dedicando a eles, porque eu nunca tive esse momento, sempre, graças a Deus, sempre tive minha mãe, a minha sogra comigo, que me deu todo esse suporte como mulher, como profissional. E aí, quando foi final de 2010, o Antônio, a Cetim resolveu voltar a fazer hotéis. E eu, como especialista no assunto, recebi uma proposta dele de voltar e tocar essa área de hotéis dentro da empresa. Voltei em janeiro de 2011 com essa incumbência de colocar os projetos hoteleiros na rua. Porque a gente sempre desenvolvia os projetos, construía e eu entregava a chave na mão da operadora. Então, comprava talher, todo o FF&E do hotel, eu ia do começo ao final. E toquei, acabei assumindo a área de produto e projeto da empresa, estruturei toda a área, entregamos muitas unidades, desenvolvi os produtos do centro, né, os downtowns que nós fizemos. Que eram estúdios e apartamentos compactos. Exatamente, nós fizemos 8 endereços, estou entregando o último agora, que eu lancei no meio da pandemia, vendemos 90% tá vendido. E como essa experiência no ramo hoteleiro ajuda esse tipo de projeto? São projetos para renda, projetos para o investidor, que se mistura um pouco com o hotel, né? Totalmente, Sérgio. Eu acho que a bagagem de hotelaria ajudou muito no desenvolvimento desses projetos, porque no final você vende para investidor e quem vai usar é o aluguel ali, né? Então, a gente trouxe muitas premissas de hotéis para esses, por exemplo, como deixar uma copa bem equipada, né? Óbvio que a gente não entregava decorado, mas todos os pontos, o layout desenvolvido tem tudo a ver com o hotel. Carpete no corredor por causa de acústica, áreas para prestar serviço para esse usuário, então áreas para mini market, lavanderia coletiva, coworking, área de recepção. Então isso tudo veio da nossa bagagem. Eu diria que a eficiência dos nossos projetos veio por conta desse nosso currículo em hotelaria, assim, tudo a ver. Eu normalmente, quando eu viajo, eu gosto também de me hospedar em Airbnbs, né, em apartamentos compactos, até para ver como que é a operação. Uhum. E eu estava recentemente em Maceió, e eu fiquei num projeto que hoje é utilizado muito para Airbnb. Uhum. E depois eu fui visitar com o incorporador que fez esse projeto, um projeto novo, muito baseado nesse. E ele me mostrava, ele falava assim, ó, aqui a gente fez um corredor um pouco mais largo, eu fiz já uma área aqui para que o carrinho da limpeza conseguisse colocar, porque no outro não fiz, e aí a gente percebeu alguns erros. Uhum. Então, assim, os projetos hoteleiros, eles ensinam muito esses projetos residenciais compactos, né? Com certeza, ensina demais, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas o projeto veio uma premissa enorme da operadora.
largura de corredor, o roda-meio para batente de carrinho. Detalhes parecem bestas, né? Bestas, mas que no dia a dia... Fazem toda a diferença, né? Exatamente, porque o uso ele é tão... É a operação, né? A operação ela é tão frenética, né? Tão cheio, que esse entra e sai acaba tendo muita manutenção. Então, os materiais aplicados, o tipo de batente, batente de elevador, vai de detalhe por detalhe e o tipo, até o tecido do sofá que você precisa usar, para que ele tenha uma vida mais longa, né? E traga o que precisa no dia a dia ali da operação. Esse é o segredo. Eu fui visitar recentemente agora em Miami o Armani, que é Uhum. um empreendimento case de sucesso lá, mas a operação dele tá muito ruim. Muita gente reclamando de demora no elevador, demora Uhum. no valet, a operação em si, né? Não adianta ter um projeto lindo, maravilhoso, e na hora de funcionar, ele ter problema, sei lá, rasgou lá um negócio da parede e tem que vir da Itália e custa lá o metro quadrado $4.000, e sendo que você poderia pagar $400, não, tem que estar assinado pelo Armani, então tem a operação em si acontece e você tem que É complexa. aprender. Quando você fala de um Armani, é um hotel boutique, né? Então, ele é diferenciado. Tem que tomar esse certo cuidado, porque você tem lá um super hotel e uma eficiência baixa de operação. E, na verdade, o cliente que está ali, ele vai te exigir Sim. muito. Então, é esse equilíbrio que você precisa ter na operação de um hotel, né? Precisa ter o conforto, a sofisticação, mas você precisa estar com a operação em linha com o que você está mostrando para o cliente. E a parte de serviços, que cada vez mais, independente do tamanho do imóvel, do projeto, cada vez mais são importantes, serviços, amenities. E isso vem da hotelaria também, né? O cliente, quando você vai para um hotel, você é bem tratado, normalmente você vai bem tratado. E no residencial, não era assim até pouco tempo atrás, cada vez está sendo mais sofisticado, né? Essa preocupação com o bem-estar do cliente. Aqui eu vou juntar um pouco de tudo. Então, vem de hotelaria, vem dos estúdios, né? Porque o estúdio, ele é um apartamento compacto e você precisa ter a base de suporte para esse apartamento lá embaixo. Então, para você receber amigos, você precisa ter uma área legal de recebimento, de gourmet, de salão de festas e que, ao mesmo tempo, eles precisam ser espaços multiusos. Um coworking, lavanderia coletiva. Hoje a gente tem nos nossos empreendimentos que vem também, aí eu junto com a pandemia, que trouxe novas necessidades, com a internet, com o avanço da tecnologia. E a gente hoje vive num mundo onde as informações estão na palma da mão. Então a gente quer facilidade com agilidade e conforto. Então, juntando tudo isso, hoje não só os estúdios, mas apartamentos de família, a gente já está agregando serviços. Então, você vê apartamentos voltados para a família. Nós temos área para mini marketing, nós temos lavanderia coletiva, hoje eu tenho uma parceria enorme com a Omo. Então, você tem a tua lavanderia em casa, com a sua máquina doméstica, mas você tem na sua área comum máquinas profissionais. Então, você pode descer e lavar um edredom, lavar um tapete. São facilidades, Sérgio. Acho que hoje a gente procura facilidades. E tem hoje empresas especializadas e cada vez mais surgindo novidades. Uma outra novidade que a gente tem, que veio com a pandemia e tecnologia juntos, são os lockers. Então, hoje eu tenho áreas destinadas em pulmões de acesso, onde o entregador entra, coloca a tua encomenda, você recebe no celular o aviso, você desce, pega e tá tudo certo. Então, Eu lembro que o prédio que eu moro atualmente, ele deve ter uns 15 anos e tal. Então é um projeto antigo. Na pandemia, aumentou muito a entrega, né, de delivery, de tudo. E eu lembro que tinha avisos nos grupos, no elevador. Olha, pessoal, peguem as coisas da portaria, porque a portaria é pequena, é um projeto antigo de 15 anos. não tem estrutura, né? E não tem lugar para ficar. Então, eu lembro que uma vez tinha um colchão. Alguém comprou um colchão, estava lá do lado da entrada, porque não tinha lugar para guardar. Não tem lugar para guardar. Exatamente. Então, você vê esses prédios novos, eles estão preocupados com isso, né? Não só com a questão da comida, do delivery de alimentos, mas sim com entregas de e-commerce, que aumentou muito na pandemia. Né? Isso e os espaços com geladeiras, né?
as compras online aumentaram Sim, demais, sim, né? A sim. gente aprendeu a fazer por uma questão de saúde, Necessidade, é. né? Tivemos que ficar dentro de casa, então... E eu acho que isso não volta para trás, porque é a facilidade que a gente tem no nosso dia a dia, né? A gente sai para trabalhar, tem um monte de coisa, tem filho para cuidar, tem compras para fazer, então a gente precisa, o mercado imobiliário se adaptou, a gente tem que ficar conectado, porque nosso ciclo é muito longo. Então hoje eu estou pensando num projeto que eu vou entregar daqui 4, 5 anos. Né? Às vezes a O ciclo é gente... longo, né? O ciclo é muito longo, e vem uma necessidade dessa no meio do caminho, a gente sai correndo para adaptar os projetos. Então a gente sempre tem que estar conectado, tem que estar pensando no futuro, no usuário. E mesmo assim, às vezes a gente entrega empreendimentos que já tenham necessidades novas. Faz parte. Né? Assim como o carregador de carro elétrico. Já é uma realidade. Hoje em São Paulo a obrigação é ter pelo menos um ponto no prédio? Um Um ponto. ponto. Agora Um tem ponto. muito problema que entrega em cada apartamento, uma vaga, né? Hoje nossos empreendimentos, quando a gente fala luxo, é um por unidade. Um por unidade. Mas eu já estou fazendo estudo de entregar em todos. A infraestrutura, porque depende muito do carregador. Sim. Hoje já tem empresas que já tem pacotes para implantação nos condomínios sem um custo tão elevado. Isso vai avançar ao longo dos anos. Sim, eu não é acredito natural. que No Brasil está aumentando. está Né? aumentando muito. Agora, individualizado isso, né? Porque tem essa questão, né? Quem paga o consumo é o condomínio, você tem que pensar isso antes, né? O consumo tem que ser individualizado. Mas como é que faz com a entrada de energia? Né? Você precisa elevar demais? Não. Hoje já tem estudos, já tem empresas especialistas nisso, onde eles balanceiam o consumo do condomínio. Então, por exemplo, à noite, você não vai estar com o condomínio full usando. Então, aumenta a carga voltada para os carros. Inteligente. Então, tem essa automação. A gente recém entregou um empreendimento que a gente certificou pelo selo ED, um alto padrão, que ele mede a eficiência energética e hídrica. Então, a gente já tem essa tecnologia lá. Então, as áreas comuns elas se balanceiam, né? Elas se equilibram. De acordo com a utilização. E já vai para o carregador do carro elétrico. E essa questão de sustentabilidade que hoje está cada vez mais em voga, o cliente do alto padrão, principalmente, ele está preocupado com isso. Como é que você vê isso na hora de desenvolver um produto, o empreendimento ser sustentável, ser preocupado com reuso, energia? Como que é isso desde o início? Para falar disso, eu vou voltar um pouquinho atrás na nossa história. A Cetim tem por valor mesmo, propósito, já trazer isso em nossos projetos. Em 2004, inclusive, nós lançamos a primeira linha de projetos, foram 6 endereços, eu não sei se você se recorda do Mundo Apto. Sim, sim. Lá nós implantamos o reuso de água cinza, fachada já pré-moldadas, placas solares e o uso do drywall, que ele é questionável, mas ele diminui muito o descarte de resíduos. Hoje eu certifiquei meu primeiro edifício pelo selo ED, é um selo internacional verde, e certifiquei unidade por unidade e todo empreendimento. A gente tem já por obrigatoriedade algumas questões de projetos e a gente já está implantando outros. Então a gente vê com bons olhos, obviamente. Eu já tenho alguns projetos nascendo do início com selo verde. A gente já está com instituições financeiras com incentivo desses projetos. Então, o mercado está avançando muito na agenda ESG, Sérgio. Então, a gente está sempre procurando colocar isso dentro dos projetos, dentro das nossas práticas. A empresa ela precisa ter essa questão muito no dia a dia para fazer isso rodar. Não só sustentabilidade falando em meio ambiente, mas governança e social. Social também. Então, a gente tem essa agenda. Eu estou no momento onde eu tenho o meu comitê formado. Eu formei esse comitê no final de 2021 para que a gente pudesse listar todas as nossas práticas, de fato, para saber já o que a gente fazia, né, no dia a dia, no DNA da empresa, o que, de novo, a gente poderia fazer
E esse ano eu estou com uma consultoria trabalhando a materialidade, para que eu consiga ter essa medição. Porque não adianta falar que eu faço e não meço. Então, a gente tá nesse momento, a gente está com a agenda de redução de carbono, pelo setor, inclusive. A gente está junto com o setor, já está desenvolvendo isso. Então, o mercado está avançando e a Cetim está indo junto. A Abrainc tem algo em relação a isso, né? Exatamente, como setor, né? Sim, como Então, setor a inteiro. Abrainc, assim como essa causa e outras, ela traz essa agenda em conjunto com todo mundo, que é o que a gente precisa fazer. O setor precisa estar unido Sim. para ter força porque quando a gente fala de redução de carbono, não é só ali na minha produção, é na cadeia inteira. Então, todos precisam estar nesse caminho, né? E você falou em a união das empresas, do setor. Muitas vezes, num projeto imobiliário, você tem duas marcas trabalhando, duas incorporadoras. A Cetim, em alguns projetos, já trabalhou com parceiros. Como que é trabalhar com parceria com outra incorporadora? É definido, você cuida disso, eu cuido da construção, você cuida do marketing, eu cuido do... Como que é isso? Como que é essa integração? Tem definido, sim. Antes de começar. Antes de começar, sempre tem o majoritário, né? Tá. Apesar, às vezes você divide 50-50, mas é o famoso, né? Cachorro que tem 2 donos, ou come demais Sim. ou morre de fome. Então, sim, precisa ter uma agenda bem definida. Normalmente, tem o que toca toda a incorporação, do início ao fim, mas a que fica, vamos falar assim, entre aspas, coadjuvante, acompanha de perto. E todos os reportes são feitos. Então, é definido em conjunto, mas tem aquele que toca todo o operacional. Tem isso muito bem definido, sim. E 2 ou chega a ter 3 incorporadores diferentes? 3 não, é difícil. Não, é difícil, é difícil. Nós tivemos um caso recentemente, mas era o minoritário, mas sempre participava das decisões. Então, você tem que deixar quem você definiu que toque, tem que tocar do início ao fim. Uhum. E você participa, sempre com muito respeito. São marcas que têm uma certa sinergia, porque senão não consegue, é como uma sociedade, como não é uma sociedade. Então precisa ter essa sinergia sempre. E hoje na Cetim você está como diretora de operações e CFO. Tem os 2 cargos 2 hoje. cargos. Mas você já passou por várias áreas. Já passei Quais por áreas várias você já áreas. passou? Todas? Todas. Acho que só não jurídico, lá no dia a dia do Jurídico não. Mas passei, toquei área de relacionamento ao cliente, produto, projetos, assistência técnica, estive em obra, muito do lado de incorporação, legalização, sempre perto ali da operação. E aí, eu virei diretora de operações há 6 anos e meio. Eu era gerente de produtos e projetos da Cetim. Foi quando essa história é curiosa e engraçada ao mesmo tempo. Meu pai deu uma entrevista, eu não lembro para que veículo era, mas meu marido chegou à noite em casa, ele falou assim, lê a entrevista do seu pai. E meu pai deu uma entrevista dizendo que ele não tinha sucessor. E eu sou a segunda filha mais velha e a única nos negócios. Nós somos em 8. E aí aquela entrevista, Sérgio, engoli quadrado, sabe? E eu liguei para ele e falei assim, olha, amanhã a gente precisa conversar. Não disse o motivo, não falei nada. 7:30 da manhã, no dia seguinte, eu tava lá com ele. Eu falei, olha, eu li tua entrevista e fiquei muito chateada, porque tô aqui, hoje tô há 25 anos no total na empresa. E você disse que você não tem sucessor? Ele falou, mas eu não tenho. Você ama o que você faz. Você ama projeto, produto. Como que... Eu falei, não, mas eu tô disposta. Eu quero que você me ensine. Eu quero ser a sua sucessora. Pelo menos quero tentar. Eu sei que não é o caminho mais fácil, mas eu quero tentar. Ele falou, tá bom. Então você me entrega o que você tá fazendo, coloca alguém na tua cadeira e eu vou te preparar. Isso que ano foi? Há 7 anos atrás. 7 anos atrás. E aí eu entreguei em 1 ano, eu entreguei todos os projetos que estavam em andamento, transferi a minha coordenadora na época, hoje é a minha gerente de produtos,
assumiu minha cadeira. E aí foi a difícil papel de você largar o que você sabe fazer para ir para um papel que você não sabe muito bem para onde você vai. Mas foi com muito respeito, com muita... A gente tem que ter humildade para dar um passo para trás e dizer, olha, não sei e vou aprender. E acabei assumindo e participando muito de todos os follows com ele, de decisões estratégicas ao longo desses anos. E assumindo cada vez mais a liderança com outros diretores. Tive uma equipe que me respeitou muito, isso ajuda demais. Todos os diretores da nossa empresa me abraçaram e me ajudaram muito. Me ajudam até hoje. Isso é fundamental. Total. Não adianta ter vindo só dele, tem que vir de todo mundo, né? Não adianta, Sérgio, porque se você não tiver a equipe do seu lado, e principalmente a equipe de diretoria, porque é mais um no reporte, né? Tem era um reporte direto e entra mais uma pessoa, que de repente não sabe tanto de alguns assuntos. Mas eu consegui fazer esse caminho sempre respeitando, né, o limite de todo mundo, e principalmente do meu pai, porque para um fundador, para um CEO, é difícil ter alguém ali dando pitaco também no dia a dia. Então eu digo que difícil foi para mim, mais foi para ele. Né? Hoje a gente define a 4 mãos, a gente define tudo juntos. Hoje eu sou administradora da empresa, assino junto com ele todas as decisões e documentações. Hoje ele é o CEO. Ele é o CEO. Você é uma co-CEO, praticamente. Não tem o nome, Informação. mas é quase. Mas ele pede minha opinião, eu estou sempre junto com ele em todas as decisões. Em 2020, na pandemia, a gente resolveu... em 2019, a gente resolveu estruturar a empresa para que ela tivesse uma governança corporativa nível empresas de capital aberto. Para garantir a sustentabilidade, para garantir a passagem da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, futuramente, e o reporte para o mercado financeiro. E aí a gente estruturou toda a área financeira, trouxe uma Big Four para auditar nossos balanços padrão CVM, abrimos os últimos 3 balanços da companhia, E aí a gente entrou na pandemia em 2020. Foi um caos, porque eu reestruturei quase 100% da minha área. E aí trouxe um CFO novo, só que ele acabou recebendo uma proposta 6 meses depois. E eu, para não desestruturar a área, o Antônio me fez o convite de eu assumir a área de CFO, o cargo de CFO. Para mim foi um desafio enorme, porque, obviamente, eu estava ali todo dia com o CFO, mas eu não estava sentado na cadeira, né? Mas eu fui. Tem que ter coragem também e encarar o desafio. E estou lá há mais de 2 anos. Já estou preparando uma sucessora para assumir meu cargo provavelmente o ano que vem. Mas hoje eu tenho os 2 cargos acumulados, sim. Agora, para quem não é de São Paulo e não conhece a Cetim, em São Paulo todo mundo conhece, lógico, se mistura com a história do mercado imobiliário. Qual que é o tamanho da Cetim hoje? Sim, a Cetim é uma empresa de 44 anos. Hoje nós lançamos, média ano, 650 a 700 milhões de VGV. É uma empresa de capital fechado, ainda na mão da nossa família, na mão do Antônio. Então, a vantagem de você ser fechada é que você dá o direcionamento conforme, né, economia, o médio-alto, o nosso setor em si, como um todo, baixo e médio-alto, ele está muito linkado com programas políticos, né, de governo e economia, e o ciclo é longo. Então, você precisa ir dando o caminho da empresa conforme você vai vendo, né, o que está acontecendo. Então, hoje o tamanho da Cetim é esse. A gente está projetando aumento futuro, mas hoje é o nosso tamanho. Sérgio, nós temos hoje 110 funcionários, atuamos na capital paulista, hoje muito concentrado Zona Oeste e Zona Sul,
mas entregamos um empreendimento na Zona Norte ano passado. Ano passado nós entregamos 6 empreendimentos. Hoje eu tenho 10 canteiros de obra. A obra própria ou não? Não, é terceirizado. Hoje a Cetim não constrói mais, Não constrói mais. mas eu estou falando num volume de obra hoje de quase 600 milhões. Então, é um volume considerável para a Cetim. Isso contando o Mundo Apto ou não? Sem a Mundo Apto. Sem a Mundo Apto. Então, como é que foi a Mundo Apto, que é uma outra marca da Cetim voltada para projetos econômicos? A Mundo Apto ela tem 5 anos. 5 anos. Hoje ela está com 10 canteiros de obra. A gente lança em torno de 350 a 400 milhões. Então, juntas as duas tem um bi praticamente. Exatamente. Mas nós temos um sócio lá. Somos majoritários, mas temos um sócio. Ela não está dentro da estrutura da Cetim, ela está fora, até porque são mercados completamente diferentes, desenvolvimento de produto completamente diferente. Ela está numa estrutura à parte, ela já está bem estruturada, está com um tamanho já... Hoje nós temos em torno de 60 funcionários, então ela está tomando corpo, tá? Esse é o tamanho dela hoje. E você também olha para essa operação ou... para as duas? Ou mais Cetim? Na operação, eu estou mais na Cetim. No dia a dia da Cetim, eu participo como sócio, né, de reuniões estratégicas. A gente tem um CEO lá. E os sócios, né, Antônio e o nosso outro sócio, participam também estrategicamente. E o nosso outro sócio, como vem desse mercado, ele está mais no operacional que a gente. Tá? É assim que funciona hoje. E como que é a sua relação com vendas? A gente sabe que tem a questão de desenvolvimento de produto, a concepção, mas tudo se resolve na hora da venda, né? Sim. Quanto próxima você é da venda? Quanto que você tem a venda também no seu DNA? Hoje a venda, a equipe, né, as decisões de vendas, elas são tomadas entre eu e o Antônio. A gente tem um diretor comercial. Nós temos a nossa house hoje está em torno de 300 corretores. 300 corretores é bastante. A gente lança com a nossa house uma parceira, né, uma lançadora. E eu tô no dia a dia. Quem hoje está muito na decisão final ainda é o Antônio, do comercial. Mas eu diria que é bem compartilhado, viu, Sérgio? Vou para os plantões, estou junto com o nosso diretor comercial Bastos, tomo as decisões estratégicas de vendas, de campanha, de marketing. É assim que eu atuo hoje, né? As áreas hoje que estão diretamente na minha gestão, eu olho muito produto, relacionamento ao cliente, financeiro, contábil, relacionamento... gestão de pessoas, tecnologia, agenda ESG sou eu que estou diretamente ligada, e muito compartilhado com meu pai, compra de terrenos, novos negócios, que a gente olha toda semana, comercial, jurídico é compartilhado também, e engenharia, obras. Então somos nós dois. Mas é uma gestão muito perto. Como é que está a compra de terrenos hoje? Em São Paulo, né? Lógico que em São Paulo que vocês atuam. Como que é a concorrência hoje? Porque te pergunto isso porque eu estava conversando com 2 incorporadoras que estão tentando vir para São Paulo, né, olhando terrenos, e eles falam, nossa, São Paulo não é para amadores, né? Os preços, a condição, a negociação, e quem é daqui já está acostumado. Como que é isso? Como que é essa área de novos negócios? Você chegou a trabalhar diretamente nessa área ou não? Eu cheguei não na área diretamente na negociação de terreno, mas quando você desenvolve produto... Lá a gente desenvolve desde a concepção ali do terreno. Então, eu acompanho isso de perto, contas, como é que faz conta, tudo mais. Uma viabilidade. Viabilidade também. A compra, ela é dura na cidade de São Paulo, até porque você não tem mais terrenos formados, você precisa formar. Você precisa formar o terreno. Então, hoje, a gente tem terrenos com 15 lotes, 17 lotes, mais de 20 lotes, então você vai formando. É formiguinha, um papel de... É uma negociação longa, ela acaba sendo mais longa do que era, mais dura, obviamente, porque você precisa ter estratégia de compra, você precisa começar travando o lote para você começar... É um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez, a gente tem uma equipe hoje formada por mulheres, curioso. Por mulheres, só mulheres. Só mulheres. Qual o tamanho da equipe? Hoje nós temos 4 mulheres.
E mais o meu diretor de Tá. incorporação, que é o gestor dessa área. Toda quinta-feira nós temos comitê de compra de terreno, então é com a minha equipe de novos negócios, o meu diretor comercial, eu, Antônio, e minha área de planejamento. Então a gente olha terreno por terreno. Aqueles que estão mais quentes, a gente avança, já vai visitar, né? Tem que pôr o pé lá. Eu imagino que é ofertado muitos por semana para vocês, Muitos. outros vocês vão atrás. Como que é essa escolha, né? Até definir, não, isso funciona, não funciona, tem parte permuta, parte não é, tá muito caro. Uhum. A gente tem também um histórico que a gente acompanha, histórico de percentual de permuta, de dinheiro. Ainda a gente tem um percentual de permuta considerável, tem terreno 100% de permuta, principalmente aqueles que têm fachada ativa e comércio. Então, o comerciante que está ali, o dono, prefere ainda a permuta por fachada ativa, né, que é o comercial ali na fachada nos eixos, né, onde Sim. você consegue fazer. A escolha, a Cetim, ela não estoca terreno, né? A gente compra com um olhar muito detalhado. Então, a gente olha nos terrenos, nos bairros onde a gente é mais vocacionado, produtos que a gente acredita de fato que estão ali. A gente usa muito de pesquisa de mercado para estudar o entorno, para estudar o estoque, o preço. Então, as decisões são tomadas olhando comercial, olhando obra, olhando o custo do terreno e a vocação dele, né? Então, são muitos terrenos que entram, mas são poucos que passam no funil para a gente começar a olhar, né? Então, a gente gosta desse terreno, a vocação é essa, o estudo de mercado é isso que está me dizendo, acredito no preço de venda, não acredito. E se meu comercial, meu diretor fala assim, eu não acredito nesse número de vendas e não fecha a conta, a gente não compra. Então, é muito pé no chão, sabe, Sérgio? A gente tem também uma questão do mercado que ela não é tão técnica, que é o feeling. E isso, quem tem o maior histórico é o Antônio. Então, entra o feeling dele também. Eu tô aprendendo. Conta muito. Muito, porque a gente não pode descartar isso, Claro. né? A maturidade, a bagagem. Barriga no balcão. Exatamente, né? Isso eu já venho acompanhando de perto, a gente vai aprendendo, mas ele é a pessoa que viveu o mercado imobiliário inteiro, crescimento, tem o feeling mesmo, né? Que a gente não consegue mensurar. Agora, vamos falar desse feeling. Eu estava pensando aqui, uma próxima pergunta é em relação ao centro de São Paulo. Uhum. Você viaja bastante também, você vê centros de vários países no mundo supervalorizados. Quando a Cetim decide ir para o centro, e não decide num projeto, são quantos projetos hoje no Foram centro? 8. 8 projetos. Estou entregando o último agora. São projetos, assim, eu me lembro aquele da Praça da República, que é super bonito e tal, mas assim, quando vocês decidem ir para o centro, apostar no centro de São Paulo, que é uma região com inúmeros problemas sociais e que dependem da prefeitura e da questão pública, e você olha hoje, 2023, não mudou muito, né? O centro já era para estar mais avançado, alguns problemas continuam. Qual que é a sua opinião sobre o centro de São Paulo? Olha, eu fiquei muito no centro, porque o primeiro empreendimento que a gente lançou lá... Bom, nós lançamos nós lançamos um hotel no centro, na Rua Araújo, há anos atrás, tem até uma fachada preservada lá. Isso já é uma paixão do meu pai, né, de adolescente, porque andou muito no centro. Então eu vivi muito aquilo na época dos estandes, eu que tocava os estandes, andava a pé de um estande para o outro e nunca tive um problema no centro, Sérgio. O centro, ele é todo, não sei se você sabe, mas fiação enterrada. A gente não tem em lugares nobres de São Paulo. Ele é lindo. Não, o centro de São Paulo é lindo. A gastronomia, a cultura. Sim. Ele sempre teve um problema social, né? Mas pós-pandemia, isso se intensificou demais. A gente entregou nossos empreendimentos, agora eu estou entregando o 8º, ele é do lado do meu, da Praça da República. Então, ele vira o invertido. Então, ficou um complexo que eu E são tiraria... projetos, quantas unidades cada um? São bastante Esse que eu estou unidade. entregando agora são 342 unidades. O do lado, quase 300. Então, são projetos enormes, que traz ocupação para o centro, né? Acho que
o lugar, ele, quando ocupado, ele traz vida, Claro. traz comércio, traz pessoas andando, acaba trazendo mais iluminação. Os nossos empreendimentos, a gente refez todas as calçadas, trazendo o ladrilho hidráulico São Paulo novamente para as calçadas, iluminação. Mas a gente não consegue hoje pensar num terreno novo lá, porque como que eu levo o cliente para morar lá? Né? É uma questão É até... triste, né? É triste, porque ele é incrível, né? Então, eu até dei uma palestra há um tempo atrás sobre o centro, e tem uma questão estrutural lá, social, que a gente precisa arrumar. Hoje você não consegue sair na rua com o celular na mão, Sérgio. Obviamente que São Paulo como um todo está vivendo esse momento, muito por conta da pandemia, do que está vindo, mas o centro está pujante demais, né? Então, mas a gente adoraria fazer novos Claro, não. O projetos. centro de São Paulo é lindo, É é lindo. próximo de tudo, infraestrutura, mobilidade, Mobilidade metrô, incrível. ônibus para todo Você lugar. sabe que o República 1, que você conhece o projeto, Sim. que nós entregamos em Eu trabalhei muitos anos 2000... na Rua da Orochi, Ah, do lado ali lá do da República. Então, lado. assim, isso há mais de 10 anos, né? Uhum, Era perigoso, mas não era como é hoje, né? sim. Lá a mobilidade ela é tão eficiente que esse da República, o primeiro da Praça da República que nós fizemos, ele tem 4 subsolos. Hoje você dá uma festa no subsolo, porque não tem ocupação nenhuma. Esse segundo eu já não estou entregando com vaga. Tem um subsolo lá, porque eu tenho apartamentos maiores, só. Então, é incrível a estrutura que o centro tem, né? É uma judiação tá daquele jeito. Acho que Sim. precisa ter um olhar muito detalhado para isso. E o setor está tendo, né? Sim, o setor está tendo. Agora, falando um pouquinho de redes sociais, você é muito ativa no LinkedIn. Uhum. Você produz muito conteúdo, publica muito conteúdo. Como é que veio isso? Da onde surgiu essa questão de produção de conteúdo? Conta um pouco. Porque nem Conto. todo mundo, nem todas as incorporadoras ou diretores ou sócios têm esse costume de se expor, né? Quando você começa a divulgar, lógico, vai ter comentário, você acaba virando lá um alvo, às vezes, de um cliente insatisfeito ou de um concorrente. Como que é essa questão de se expor no LinkedIn? Hoje você tem mais de 22 mil seguidores no LinkedIn, é bastante, Sim, né? bastante. É curioso porque eu sou uma pessoa muito tímida, né? Parece, todo mundo fala, imagina, você não é, eu sou. Sou, e é um exercício que eu faço diariamente. Sou uma pessoa, sou introspectiva na minha essência. E eu tinha muito medo de me expor, Sérgio. E tanto que o meu Instagram, minha vida pessoal é muito fechada, eu vivo de uma forma muito discreta, sempre foi o meu lema de vida, né? E há um tempo atrás, a gente, né, com a evolução aí da internet, a gente viu que a comunicação é a parte mais importante, tanto dentro da empresa como fora. E as pessoas hoje buscam a marca, não é mais uma marca, tô comprando a marca X. Quem está por trás da marca X? Quem é a pessoa que está lá? E aí foi uma proposta nossa, dentro da companhia, de trazer uma pessoa representando a nossa marca. De ser a porta, de De ser a ser a cara. porta-voz. Obviamente que foi um desafio, muitas vezes eu recuo, falo assim, putz, será que é isso, será que não é? Mas eu topei o desafio de ser a porta-voz, encarei o LinkedIn, óbvio que eu tenho uma equipe, né, Claro. comigo, eu não faço nada sozinha, até porque a agenda é atribulada, mas a minha intenção no LinkedIn, ela é trazer informação do mercado, trazer novidades, falar do meu dia a dia ali num meeting, num lançamento, falar dos produtos da Cetim, falar o que está acontecendo no mercado imobiliário, trazer também a questão da mulher no mercado, que eu acho que está avançando muito. Nossa empresa hoje ela tem 60% do meu quadro são mulheres, sendo desse percentual 50 estão em cargo de liderança, então é bem expressivo para o mercado. Sou muito procurada para tirar dúvida, para dar mentoria. Eu tenho hoje 2 pessoas que estão comigo que estão com, graças a Deus, estão virando altas executivas. Então, eu trago também isso à tona, né? Essa exposição da mulher no mercado de liderança. Essa é a minha intenção. Obviamente que a gente acaba se expondo e
e traz algum cliente. Não somos perfeitos, né, Sérgio? O nosso produto ele é muito manual, obviamente que geram alguns problemas, e eu acabo me expondo numa rede social para clientes, mas que eu respondo ali na hora, eu ligo, a minha equipe liga, dá o suporte necessário, dá a resposta. Mas quando a gente vai para as mídias sociais, a gente tem que estar aberto à opinião pública, Sim. né? E aceitar isso como. E muitas vezes vem críticas que se tornam construtivas, que a gente arruma problemas dentro de casa. Acho que é esse o caminho. Eu entrevistei, há alguns anos atrás, a, a Cecília da Gamaro, Uhum. e ela é muito nova também, e da família, e ela foi preparada para ser CEO, hoje ela é, há algum tempo já ela é CEO, Sim. e ela fala um pouco do preconceito que ela sofreu na empresa por ser da família, por ser mulher, por ser nova. Você teve alguma coisa parecida ou não? Pelo sobrenome? É, preconceito. Não preconceito, mas um olhar assim, É, nossa, ela tá aqui porque é filha do Antônio. tive, e eu vou te falar mais. A maior cobrança disso foi eu comigo mesma. Porque a gente carrega um Como você tratou nome. isso? Eu Terapia? carrego. Também, Também? também. Eu carrego um sobrenome bem visto no mercado, graças a Deus. Meu pai tem uma história incrível, super respeitado, então isso acaba trazendo um peso e uma autocobrança muito grande. Então, quando eu aceitei o desafio lá atrás de ser a sucessora, eu resolvi começar a deixar essas barreiras que a gente vai criando ao longo da vida, né? E me preparar, estudar, ouvir. Meu pai me ajudou muito com isso. Mas, obviamente, você entra na reunião. Ah, você é filha do Antônio? Por um acaso eu sou filha do Antônio. Por isso que isso virou uma brincadeira lá dentro. Porque eu sempre falo, por um acaso eu sou, mas eu tenho a minha carreira. A minha carreira foi step by step. Então, foi lá de baixo. Eu não tô ali porque eu sou filha dele. Eu tô ali porque eu trabalhei. Fui nomeada pelos meus irmãos. Nós temos uma governança, um conselho de família muito forte também. E eu tenho uma história. Eu tenho uma história no mercado. Então, isso me trouxe muita força também. Vou te falar que é fácil? Não é. Acho que foi o caminho mais difícil que eu escolhi. Tá por trás Era mais de. fácil ficar no seu escritório. Era mais fácil. Era mais fácil ser gerente de produto, Sim, porque ali eu tinha o meu nome, na menos exposição. hotelaria, menos exposição, uma série de coisas. Mas foi o que eu escolhi fazer. Tem que ter coragem, tem que ter um suporte grande. Eu tive um suporte muito grande do meu marido, que isso não é normal O que também. ele faz? Meu marido é advogado. Ah, É. mas não trabalha no setor. Não, Não. não. Ainda bem, né? Mais ou menos, porque o grupo que ele trabalha Ah, tem atende alguma alguns. coisa no setor, Tá, mas é loteamento, tá. é outra coisa, não tem nada a ver com o meu negócio. Mas ele me dá um suporte muito grande. Eu digo que eu acho que eu não encararia o que ele encarou, porque não é fácil, né, Sérgio? Você é mãe, você acaba meio que. Eu tenho minha mãe e minha sogra ali como um suporte para mim. O mercado ainda é muito machista, né? A gente tem um problema estrutural no nosso país e a gente passa por isso. Tem muitas vezes que eu entro em reunião, só eu sou mulher, mas tá tudo bem. Eu cresci nesse mercado, então para mim um pouco normalizou. Mas a gente acaba se colocando numa posição um pouco mais masculina do que no feminino. Então você acaba normalizando essas situações. Algumas brincadeiras lá, mas que entra e sai. Mas existe. Existe, ainda vai continuar existindo. Acho que hoje na posição que eu tô, bem menos. Mas a gente vai superando, vai passando. Mas tem sim. E hoje, como é que você vê o mercado? A gente está falando em 2023, com juros altos, né, no Brasil. Que a Cetim, que você, sua opinião, tem para projetar para 2023, para os próximos anos? Como é que vocês fazem um planejamento, né? Porque vocês têm lá, estão negociando terrenos, estão Uhum. desenvolvendo produto, estão lançando, estão vendendo. Como que é olhar para um cenário brasileiro, às vezes, de incerteza? Bem incerteza. Eu acho que quem está no mercado imobiliário, quem é incorporador, mesmo os corretores, tem que acreditar muito. Tem que ser, que nem diz o meu pai, vou usar uma frase dele, tem que ser um eterno otimista. Nós somos.
Então, a gente projeta, a gente tem em empresa um planejamento sólido dentro do que a gente consegue ter para os próximos 5 anos, então, de crescimento. 5 anos. 5 anos. Mas que pode ser ajustado, né? Ele é ajustado todo mês. Todo mês. Todo mês. Eu olho isso toda semana, sem brincadeira. Toda quinta-feira eu olho minha projeção de compra de terreno, meu fluxo de caixa, como está a empresa, vendas, o que frustrou de vendas, o que não. Então, eu tenho um olhar muito semanal, eu sou muito sistemática. Então, eu preciso ter meus números ali, porque se eu não vender, eu não compro terreno. Eu não vou ter produção. Eu preciso olhar isso de perto. Então, o meu diretor comercial, ele é sabatinado todo dia. Então, como que eu olho esse ano? É um ano... O ano passado já vem muito desafiador. Esse ano é um ano bem desafiador para o setor. Juro alto é total na veia do médio alto. A gente precisa descer esses juros urgente. Né? Os juros para pessoa física também está muito alto. É um desafio lá no repasse idem. Então, mas eu acho que assim, com a agenda que tá vindo de começar a descer no segundo semestre, por ano que vem, já dá aquela luz no fim do túnel, o mercado começa a ficar mais otimista, o mercado financeiro idem, os fundos já estão mais otimistas. Então, a gente começa a respirar um pouco mais aliviado. Não aliviado é a palavra certa, mas com mais conforto, vamos falar dessa forma. Mas é um ano de muito desafio, Sérgio. A gente tem que... É todo dia ali, olhando o que está acontecendo no mercado, olhando vendas, o que pode ser feito, o que a gente pode fazer de novo, todo dia. Todo dia é um dia novo, todo dia a gente mata um leão no nosso setor e com esse juro alto, mais desafiador ainda. Nós tivemos o filho agora da Abrainc e o França começou a abertura falando da taxa de juros. Então, é um problema do mercado inteiro. Você falou de inovação. Onde você busca inovação, inspiração, coisas novas? O mercado de São Paulo é super concorrido, você tem que se diferenciar em alguma coisa. Da onde você busca novas ideias, inspirações e novidades? Muita pesquisa, né? A gente está sempre ligado ao que o mercado está fazendo. Visita de stand, de decorado. Eu visito a cada... Né, dependendo das novidades, se tem lançamento com mais frequência, quando baixa, menos frequência, mas sempre lá, minha equipe toda semana está visitando o mercado. Pesquisa, hoje está fácil na internet, muito estudo, viagens, eu acho que viagem para o nosso setor é uma fonte rica de inspirações. Viagens internacionais, você diz. Isso, internacionais, nem sempre a gente vai conseguir aplicar, mas quando a gente está com a cabeça aberta, tendo conhecimento, tendo cultura, isso automaticamente transfere para coisas novas, nem sempre se reflete no produto, mas se reflete dentro da companhia, nos nossos processos, como eu cuido do meu colaborador, como eu cuido do meu cliente, um olhar diferenciado para esse cliente, né? Uma ação diferenciada para ele lembrar que eu existo. Então, acho que é todo dia. E a fonte mais rica também que a gente tem são os nossos colaboradores. A gente tem diversas gerações lá dentro da empresa. Então, ouvi-los. A gente tem que ouvir. Uma outra fonte de inspiração que eu tenho são meus filhos, né? 18 e 14 anos. 18? 18 anos. Então, é o meu próximo cliente. O que ele quer? O que ele deseja? Ele deseja comprar um imóvel? Tem muita essa discussão. Sim. Vai comprar, vai compartilhar, vai alugar? Então, a gente tem que ir buscando isso. E também eu estudo, né? A gente precisa... A gente não pode parar. Eu estou fazendo um curso em Harvard, me formo ano que vem. É um curso para presidentes, empreendedores e donos de negócios. Então, eu estou com o mundo inteiro. É um curso que no meu grupo são 180 pessoas. Deve ser ruim o network, né? É maravilhoso. É fraco, né? Porque você chega lá... são 3 semanas anuais, são 3 anos. Então, eu fico 3 semanas dentro do campus, eu durmo lá. Então, aula de segunda a sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde. Então, é muito intenso. Mas você está lá com empresas gigantes do mundo inteiro, pequenas,
startups, professores maravilhosos, que te traz insights, que te tira da zona de conforto. Eu acho que foi um dos cursos que mais me tiraram da zona de conforto. Assim, você chega lá e fala assim, Senhor, eu estou numa classe com empreendedores maravilhosos, né? No mesma situação, na Alguns do mesma... mercado imobiliário ou não? Tem mercado Tem mercado. imobiliário, por incrível que pareça, tem 34 brasileiros. 34 Para brasileiros. você ver como a gente... Num grupo de quantos? 180. Nossa, bastante, né? Bastante. Mas são 20 mulheres. São 20 mulheres. 4 Legal. brasileiras. Então, é um número expressivo. Então, o brasileiro está sempre se atualizando, ele busca muito esse conhecimento. Eu acho que isso, nos últimos tempos, é o que mais está me trazendo pensar diferente. Né? Me expor mais, estar com as pessoas, usar dessas pessoas para me trazer conhecimento e insights novos. Então, estar ligado, não parar, é você acordar de manhã e com vontade de fazer. Obviamente que tem aquilo, né? Você tem vontade de trabalhar todo dia? Tem dia que não, né, Sérgio? Mas a disciplina faz a gente ter força. Sim. E é acordar com esse gás, é acordar com essa energia todo dia, tá pensando diferente. E quando você está andando na rua de São Paulo, nas ruas, dirigindo, olha um prédio, não, esse aqui eu desenvolvi, esse aqui eu ajudei, esse aqui... Tem um sentimento diferente quando você olha o prédio, a operação, você passa e vê, não, aquilo lá eu lancei há 10 anos, há 15 anos, há 5 anos. Tem. E você fala pro seu marido, esse aqui deu pro trabalho, esse aqui não deu, esse aqui... Fala pro seu filho, não, esse aqui, ó, isso aqui eu fiz isso aqui. Isso aqui, tá vendo aquela grade lá, não tinha no projeto, o condomínio que inventou? Tem. Não, tem alguns que eu passo e falo assim, mas não era assim. Não era assim. Ele foi transformado. E tem uns que a gente fez há 30 anos atrás, falou assim, ó, esse daqui a gente que fez. E meus filhos, sério, mãe? Sim, essa época eu ainda não estava lá, mas foi seu avô que fez. Então é um sentimento de muito orgulho, pertencimento à cidade de São Paulo, de orgulho, de ver a nossa trajetória, de falar, poxa, vale a pena. Né? A gente transforma o lugar que a gente está, dá emprego, traz infraestrutura. Muitas vezes o mercado ele tem essa conotação mais, ele é mal visto, né? Vamos falar dessa forma. Mas ele traz empregabilidade, traz ocupação, traz infraestrutura. Então, eu passo, às vezes eu falo, ai que orgulho, como ficou bonito, para tirar foto de novo. Tem empreendimento que eu tenho, se você pegar meu celular, umas 1000 fotos, porque eu amo. Por exemplo, Praça da República é um que toda vez que eu vou lá, eu tiro foto. Tem que tirar com cuidado. Tiro, aí eu subo, eu tenho que tirar com cuidado porque a região, infelizmente, Mas é automático, né? Eu tenho orgulho, eu falo, todo projeto que nasce é o que eu mais gosto. Então, não tem um que eu não gosto. E para a gente finalizar, estamos chegando ao final da nossa entrevista, qual o legado que você, que a Cetim quer deixar para a cidade? Acho que é os nossos valores, criar empreendimentos que eles sejam sustentáveis, empreendimentos que a gente não vende só apartamento, a gente forma vidas, né, Sérgio? A gente forma uma família, a gente transforma uma pessoa que vive num empreendimento, num apartamento compacto, solteiro, ele casa, ele vai começar a formar a família dele, é um desejo de toda pessoa ter um lar. Então, a gente quer deixar esse legado de entregar empreendimentos que atendam às necessidades dos nossos clientes com qualidade e que a Cetim seja lembrada por isso, pela qualidade, pelo respeito ao seu entorno, entregar qualidade também no mobiliário público, entregar valor no que a gente sabe fazer, que são apartamentos residenciais, hotéis. É isso que a gente tem que deixar de legado. Muito bom, Bianca. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio. Quero mais uma vez agradecer a Bianca, a sua disponibilidade, toda a assessoria também da Cetim, né, que é muito simpática, sempre muito ajudando a gente, não só agora na entrevista, quanto lá na Missão do Padrão, quando você fez com a gente também, conosco. E quem quiser seguir a Bianca, é lá no LinkedIn, né? Bianca Cetim com 2 P's. Ela produz muito conteúdo. Então, quem quiser mais informações sobre a Bianca, quem quiser conhecer algum empreendimento da Cetim,
quando vier a São Paulo. Acho que a Bianca também está super à disposição aí para incorporadores, baterem um papo. É sempre bem-vindo essa troca, né? Com certeza. Essa experiência em São Paulo. E parabenizar novamente a Bianca e a Cetim aí por todo o trabalho. Obrigada, Sérgio. Foi um prazer. Sempre é bom a gente falar da nossa história e espero ter contribuído muito também para outras pessoas. Cetim está super aberta. Quem quiser vir para São Paulo tomar um café, estou à disposição. Meu LinkedIn também tá lá. Espero que seja contribuição também para todas as pessoas que me seguem. E agradeço também minha assessoria, RPMA, eles são nota 1000. E você também, foi um prazer estar conversando com você. Legal, é isso, pessoal. Então, você que está no Instagram, marque o Vem Pra Mesa, @Vem Pra Mesa Podcast, @Sérgio Langer. Você no YouTube, deixe o seu comentário se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém. E no Spotify também, siga o nosso canal, toda segunda-feira um episódio novo. Então é isso, até semana que vem. Semana que vem tem mais. Tchau!